Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é dia 9 de junho e o Evangelho para hoje é Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. Quero agradecer antes de tudo a todos que me acompanham todos os dias na leitura e na meditação do Evangelho diário. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos acompanhando este sermão que Jesus começou, chamado Sermão da Montanha, não é? Primeiro, ele leva os discípulos para um lugar alto, né? Ali está também uma multidão. E ele fala para eles, não na planície, porque a planície é o lugar do ordinário, daquilo que acontece todo dia. Mas ele lhes fala o coração numa montanha. A montanha na Sagrada Escritura é o lugar da comunicação do homem com Deus. É o lugar onde o coração do homem aprende as verdades eternas. É o lugar onde o homem se relaciona com o místico, o misterioso, com Deus. E é na montanha que Jesus apresenta para os seus discípulos aqueles ensinamentos que nós chamamos Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças, Jesus fala sobre a identidade cristã, porque as bem-aventuranças também são a identidade cristã, porque o cristão deve ser um bem-aventurado neste sentido que Jesus fala. Não bem-aventurado perante o mundo, diante do mundo, não elogiado diante do mundo, mas alguém que vive valores do reino de Deus, pobre em espírito, livre de coração, livre diante do mundo, dos bens materiais, aflito, no sentido de ser alguém que, por causa do reino de Deus, às vezes passa certas aflições. Manso, porque acredita não na violência, mas acredita no amor, no diálogo. Tem fome e sede de justiça, quer dizer, não compactua com os erros do mundo e nem aplaude aqueles que cometem tais erros. São misericordiosos, quer dizer, tem um coração cheio de misericórdia, traz no coração a miséria alheia, o sofrimento alheio, e por isso alcançam também misericórdia, promovem a paz e são puros de coração. Esse é o retrato dos cristãos. E por último, são perseguidos. E ontem Jesus dava mais duas características do cristão. Quer dizer, o cristão, onde ele chegar, ele tem que ser diferente. Não no sentido de fazer espetáculo, de maneira discreta, mas ele precisa ser sal e ser luz. A luz, por menor que seja, num ambiente escuro, ela ilumina o ambiente. E do mesmo jeito é o sal. Não é que precisa ser muito para temperar uma comida. É preciso apenas que ele seja sal. E hoje, no Evangelho, Jesus fala sobre a nova justiça, a nova lei que ele está apresentando. Embora diga, e comece com estas palavras o texto de hoje, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Quer dizer, a lei do Antigo Testamento, os mandamentos dados por Deus ao povo através de Moisés, não é que são rejeitados por Jesus. Jesus diz, eu não vim abolir nem a lei nem os profetas, pelo contrário, eu vim dar-lhes pleno cumprimento, quer dizer, eu vim fazer com que vocês entendam a lei e os profetas de maneira mais profunda, de maneira mais clara, e que vocês vivam a lei não como algo que escraviza, que obriga, que oprime, mas vivam a lei como sendo beleza do Evangelho, como manifestação da beleza do amor de Deus, não é?
a lei como algo que liberta o homem, né? Afinal, foi para isso que Deus deu a lei ao povo através de Moisés. Os 10 mandamentos são um caminho de liberdade, né? O primeiro até o último, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, não se deixar jamais cooptar, enganar por ídolos, por idolatria, qualquer que seja. O segundo, não tomar o nome de Deus em vão, quer dizer, nunca usar o nome do Senhor para coisas vazias e não colocar o nome de Deus em coisas vazias. Hoje se faz muito isso, né? Depois do terceiro mandamento, guardar os domingos, guardar os dias sagrados, né? Os dias, o dia do Senhor, não ser escravo do trabalho, mas ter um dia para descanso, para encontrar a família, para cuidar dos amigos, cuidar de si mesmo, para construir o homem interior, um dia para você, justamente para dizer para você mesmo, eu não sou escravo do trabalho, eu trabalho, mas não sou escravo dele. E depois os outros mandamentos que se referem ao contato, ao convívio com o próximo, o cuidado e o zelo com o próximo, né? Começando pela família, honrar pai e mãe, trata do convívio de família, da vivência em família, com aqueles que moram na mesma casa, com aqueles que residem debaixo do mesmo teto. E depois se trata do convívio social, os outros mandamentos que tratam do convívio social e que tem a ver com a liberdade. Quanto mais nós conhecemos os mandamentos em profundidade e quanto mais nós vivemos os mandamentos, mais nos tornamos livres e mais teremos uma vida leve e tranquila. Cumprir os mandamentos não porque são uma lei imposta, mas porque é a cultura do amor. Cumprir, sobretudo, o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus não opõe o Antigo e o Novo Testamento. Ele não propõe uma disputa ou uma oposição entre o Antigo e o Novo Testamento de jeito nenhum. Mas ele diz, não pensem que eu vim abolir, eu vim dar pleno cumprimento. Quer dizer, eu quero que vocês procurem ir à profundidade da lei e não fiquem nos casuísmos, em coisas pequenas, né? Imaginando coisas pequenas, mas orem ou procurem viver uma conduta muito mais elevada. Procurem viver uma conduta muito mais elevada à luz dos mandamentos e à luz do novo mandamento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, possamos guardar estas palavras de Jesus hoje, que nos diz, quem desobedecer a um desses só mandamentos será o menor. Mas quem, além de obedecer, não é? Ensinar, praticar e ensinar esses mandamentos, será considerado grande no reino dos céus. Quer dizer, quem compreender a profundidade desses mandamentos e quem procurar viver esses mandamentos vai encontrar o caminho da liberdade interior e vai ajudar aqueles que estão ao seu redor a viverem a liberdade interior. Não se dialoga com um amigo, por exemplo, por obrigação. Se dialoga com um amigo por amor, por afeto. O esposo não dialoga com a esposa por obrigação, mas por afeto, porque a ama. Do mesmo modo, nós não obedecemos a Deus porque nos sentimos obrigados a obedecê-lo, mas porque o amamos e porque sentimos que este é o caminho que leva o homem à felicidade. Esse é o caminho que leva o homem a ser feliz. E notem que o discurso começa justamente com isto, não é? Bem-aventurados, felizes, ou do grego makarioi, quer dizer, bem-aventurados aqueles que sabem qualificar a sua vida, qualificar o seu tempo, qualificar as suas ações. Bem-aventurados. À medida que vivermos os mandamentos, seremos considerados bem-aventurados. Desejo a todos um ótimo dia. Se você não é inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição para fortalecer o nosso canal, o nosso trabalho e ative o sininho para receber notificações de novas publicações. Grande abraço, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.